pessoal, tudo bom? Hoje temos mais uma aula voltada para os alunos dos segundos anos das escolas Cláudio Martins e Flávio Marcílio, né? Ainda continuando no raciocínio dos verbos modais, só que hoje focaremos mais nos verbos will and would, nos verbos modais will and would, ok? Então, eu enviei um DTD para vocês, uma explanação e uns exercícios práticos para a gente só confirmar o aprendizado, ok? Então, se você olhar no TD de vocês aí, logo no começo, de maneira bem resumida, a gente fala sobre os verbos modais, coisas que a gente já conversou na aula passada. Se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá de novo, naquele TD anterior também, né? Lembrando que os verbos modais eles não deixam de ter um comportamento parecido com os verbos auxiliares, ou seja, eles são uma espécie de verbos auxiliares especiais. A gente chama eles de verbos auxiliares especiais porque eles têm um comportamento parecido com os verbos auxiliares, ou seja, eles são conjugados iguais em todas as pessoas, eles não têm um infinitivo levando a partícula to, eles antecedem o verbo principal vem depois dele, e esse verbo principal ele vem no formato de infinitivo, sem a partícula to também, né? Enfim, veja as explicações lá sobre os verbos auxiliares, né? Isso é de maneira geral. Só que tem uma peculiaridadezinha da diferença entre os verbos auxiliares e os verbos modais, como eu fiz questão de frisar e colocar aí para vocês logo aí no início. Os verbos auxiliares eles são usados para definir os tempos verbais nas frases, né? Eles vão dar a ideia de passado, de presente ou futuro. Já os verbos modais, eles vão existir para modificar o significado dos verbos, de acordo com aquelas ideias que eu falei para vocês. Ideias de habilidade, de permissão, de possibilidade, né? Então, basicamente, essas são as diferenças de uso dos verbos auxiliares e dos verbos modais, ok? O comportamento dele na frase se parece muito. Tanto é que, como nós vamos focar hoje no will e no want, vocês vão ver que para formar a negativa, basta acrescentar o not ou a forma contraída, como vocês estão vendo aí, ou fica will not, no caso do will, ou a forma abreviada won't. Já no caso do would, fica would not ou wouldn't, né? Na forma interrogativa, mesmo comportamento dos auxiliares. Você pega o verbo para transformar em frase e coloca ele antes do sujeito, como vocês também podem ver aí no TD. Logo abaixo você vai ver a Lisa Simpson numa situação que ela está lendo um livro aí, né, na imagem. Então, alguém chegou aí e fez duas perguntas para ela, né? Só para a gente treinar o uso do will aí. Se você observar, o cara perguntou assim na primeira: Will you read a book at 4 p.m.? Fez uma pergunta, usando o will como auxiliar. Ele está dando uma ideia de ação no futuro. Ele perguntou se ela iria ler um livro às 4 da tarde. Ela pegou e respondeu de duas maneiras, para a gente ver as duas formas que se pode responder, ou a forma contraída ou a forma completa. E ela respondeu positivo, que ela vai ler, então ela falou Yes, I will. Ou também ela respondeu na forma cheia I will read a book at 4 p.m. Ok? Aí fizeram outra pergunta só para a gente poder usar a negativa. Will you play soccer or football at 3 p.m.? Soccer, American English, football, British English. Aí, como ela disse que já estava nos planos dela ler, então ela disse No, I won't. Forma interrogativa forma negativa abreviada,
Ou a forma cheia, negativa, I want to play soccer at 3 p.m. Ok? Então vamos descendo aqui. Logo depois, vocês vão ver alguns usos gerais do will e do would aí nessa próxima tabela aí. Então eu posso usar os dois em pedidos, eu posso usar para recusar, eu posso usar para oferecer algo, eu posso usar nas condicionais e eu posso usar em situações de futuro. Mas vamos analisar cada situação aqui, né? Em situações de pedido, normalmente quando a gente quer falar informal, uma das maneiras de fazer pedido é usando o will, de maneira informal. Então, como ele deu no exemplo aí, will you help me? Se eu quiser transformar esse pedido de uma maneira mais educada, no ouvido do nativo isso fica um pouco mais educado, em vez do will eu posso usar o would. Would you help me? Então, na primeira situação, a portuguesando a coisa, né, trazendo para o português, você me ajudará? No caso do would, você me ajudaria? Né? Bom, para recusar, refusal. No presente ou no futuro a gente usa o will. Como é recusa, vai ser na forma negativa. Normalmente a gente usa a forma abreviada quando a gente está falando. Normalmente, não quer dizer que é sempre. Então, ele usou o exemplo. He won't help me. Ele não me ajudará. Dependendo do contexto, isso serve para o presente, situações do presente ou futuro. Refusion com would. He wouldn't help me. Ele não me ajudaria. Né? Dando ideia de passado. Desculpa. No caso aí, ele não me ajudava. Né? Nesse caso, pode dar essa ideia de passado. Né? Em oferecer algo em contexto do presente e do futuro, a gente usa o will. I will help you. Ele usou a forma contraída, né? Eu ajudarei você. Se for oferecer no passado, com a ideia de passado, a gente usa o would e a estrutura verbal que vem depois é no presente perfeito. Então, como é presente perfeito, sempre vai vir o auxiliar have mais o verbo que eu quero usar no particípio. Como a gente está usando a ideia do ajudar, então ele está usando o verbo help no particípio, que é helped, porque é regular, né? Então, I would have helped you. Eu teria ajudado você. Obviamente, pessoal, as frases têm que estar dentro de um contexto para ela fazer mais sentido. Aí tem uma história, para ele falar dessa forma aí, teve uma historinha antes. Né? Normalmente esse tipo de estrutura a gente usa nas condicionais, que é o que a gente vai ver agora na próxima. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre as condicionais, mas de maneira geral é assim. As condicionais são divididas em 0, primeira, segunda e terceira, e em mix. Aí está mostrando a primeira, segunda e terceira. De maneira geral, a primeira a gente usa, o que são as condicionais? As condicionais é quando eu tenho uma condição que se ela fosse concretizada, se ela fosse realizada, teria um determinado resultado. Então, a primeira condição, de maneira geral, é quando tem uma condição que ela pode ser realizada no presente. Se ela pode ser realizada ainda no presente, o resultado dela ainda é possível. Então, como é presente, o resultado é futuro, a gente usa a próxima frase normalmente com o will, o resultado. Então, como é condicional, é muito comum aparecer a conjunçãozinha if, que é o nosso se, dando a ideia da condição. If he asks me, se ele me pedir agora no presente, né? I'll help him. Eu ajudarei ele. Ou seja, tem uma condição, né? A condição de me pedir agora no presente, ele vai ter ajuda minha, né? Ele usou aí a forma abreviada do will, né? Mas o sujeito I'll help you. I'll help him. Já o would, ele é muito usado na condicional segunda e terceira,
E é dessa forma. A segunda condicional normalmente se usa com uma situação de uma condição hipotética, imaginária, ela não é real, né? Uma suposição, por exemplo. If I had a boat, se eu tivesse um barco. Então a gente usa muito o verbo no passado, né? Subjuntivo, né? If I had a boat, se eu tivesse um barco. Eu não tenho um barco, né? Então a situação é imaginária, então o resultado seria um futuro imaginário, né? I would sail around the world. I would sail around the world. Então, se eu tivesse um barco, eu navegaria ao redor do mundo. Eu não vou navegar porque eu não tenho barco, a situação é imaginária. Então, se usa o would nesse tipo de situação. Também na terceira condicional, é quando uma condição era para ter existido no passado, e ainda no passado o resultado dela, logo depois dela, seria um futuro lá no passado, teria sido concretizado, mas a condição não foi realizada. Então ficaria assim: If I had asked, né, eu faço a estrutura da condicional com o passado perfeito. Se eu tivesse perguntado, if he had asked me, se ele tivesse me perguntado, I would have helped him. Se ele tivesse me pedido, né, me pedido ajuda, eu teria o ajudado. Aí o resultado vem com would mais o perfeito. Ok? Bem, não vamos nos estressar por aí, só para você ter uma noção. E, de maneira geral, o uso mais comum que a gente conhece do will é no futuro. Ele usou a frase aí, he'll tutor me next month. Tutor me. Tutor é tutor. No caso, ele está usando como verbo, então seria ensinar. He'll tutor me next month. Next month é da ideia do futuro, seria o próximo mês, então ele me ensinará próximo mês. Já o would, como eu expliquei lá na condicional, ele é usado em situações de futuro, um futuro que era para ter acontecido lá no passado. Uma situação no passado aconteceu e logo depois dela teria um futuro que já passou em relação a esse momento que eu estou falando agora. Então, he promised he would tutor me. Ele prometeu que me ajudaria. Bom, lá atrás, um tempo atrás, eu conversei com ele, ele prometeu que me ajudaria. Ok? Dependendo da situação, já passou o momento, ele não me ajudou, né? Ou então, a coisa ainda está andando e eu estou na dúvida se ele vai me ajudar ou não, mas que ele prometeu, prometeu. Então tem essas duas situações, tá bom? Bom, eu queria chamar a atenção realmente na aula de hoje, era para essa parte das observações aí. O uso do will e do would como verbo modal. Essas sim são as peculiaridades que eu queria mostrar hoje. O will, quando ele é verbo modal, ele é usado para falar de características de comportamentos no presente, atos no presente. Eu dei um exemplo aí. Pedro will come home at 3 o'clock every day. Eu sou amigo do Pedro e chegou alguém para conversar com ele. Se o Pedro tá aí, eu disse, rapaz, tá não, mas tá chegando. Ele chegará em casa às 3 horas. Ele chega em casa às 3 horas. É um hábito que ele tem, né? É normal ele estar em casa às 3 horas. Então eu posso usar nesse tipo de ideia, né? O would é uma ideia parecida, só que no passado, para falar de características de comportamento no passado, hábitos do passado. Vou ainda usar o Pedro como exemplo, né? When Pedro were a kid, ele era um garoto, um menino, he would always forget his books at school. Tão desligado, cara. Ele, na hora de ir para casa, acabava a aula, ele ia embora para casa e esquecia sempre os livros na escola. Era um hábito que ele tinha.
né? Então, nesse caso aí, usa-se would, ok? Bom, vocês podem dar uma olhadinha aí, tem alguma coisinha ou outra escrita a mais no TD, né, para ajudar. Bom, estudo dirigido, qual é a diferença entre auxiliar verb e modal verb? Então, só para você definir aí mesmo a diferença entre os dois, é aquela que eu falei lá no início, né? Que os verbos auxiliares, eles definem os tempos verbais, né? E os modais, eles modificam o significado dos verbos, ok? Você pode dar uma olhadinha com calma, lá no gabarito tem a resposta. E vamos comentar essas 10 questõezinhas aí. Eu vou pedir desculpa a vocês que o TD que eu mandei para vocês, eu mandei com errozinho na questão 6. Mas eu vou me consertar aqui com vocês, tá bom? Bom, vamos começar pela 1. De maneira geral, o exercício é marque a alternativa correta. Seria em cada sentença abaixo, outro errozinho aí. Mas enfim, bora lá. Primeira. I, blá blá blá, like some coffee, please. Bom, a situação é a seguinte: alguém chegou e ofereceu para ele café. Oferecer com educação, né, de maneira formal, é o would, né? E ele foi educado, aí ele respondeu com please, aí, então, educado, would. Então ele respondeu assim: I would like some coffee, please. Gostaria de um cafezinho, por favor. Né? Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então aí é o would. Ideia de oferecer, ele aceitou de forma educada. 2. If I have time, a condição. Se eu tiver tempo, ainda nesse momento presente, essa condição é possível de eu concretizar, de acontecer. Nessa situação, se eu tiver tempo, então o resultado dele é possível de acontecer no futuro que ainda vai chegar. Então, futuro é will. Então, I'll do it. Eu farei a coisa, né? Eu farei isso. Então, a resposta é will. 3. I promise. I, blá blá blá, be there. Eu prometo. Estou prometendo agora no presente. Eu vou estar em algum lugar no futuro. Se é futuro, will. I promise I'll be there. Prometo que eu estarei lá. Will. 4. I didn't expect that she. Eu não didn't. Didn't é o negativo no passado. Então, se é passado, provavelmente eu vou ter que usar o would. Vamos ver o contexto. I didn't expect that. Eu não esperava isso. Desculpa. I didn't expect that she. Pode ser o que eu falei se não tivesse o resto da frase, mas como tem, o significado é outro. No lugar do isso é o que, né? I didn't expect that. Eu não esperava que she, blá blá, be there. Eu não esperava, no momento lá do passado, cara, eu não esperava que ela estivesse lá quando eu cheguei. I didn't expect that she would be there. Okay? Would. 5. I hope, eu espero, I hope, o verbo aí que ele está usando é be able to. Be able to quer dizer ser capaz de realizar algo, de fazer algo, né? I hope, eu espero que nós be able to do it. Eu estou esperando no presente, a coisa ainda vai acontecer no futuro, então I hope we'll be able to do it. Eu espero que nós sejamos capazes de fazermos isso, aquilo, fazê-lo, né? Fazer a coisa. Então é will. 6. 6 foi o problema, eu digitei errado aí, mas o correto é assim, ó. E as opções são essas aí, tá bom? Opções negativas.
6. I, blá blá blá, do it if I didn't know how. Didn't, novamente, não negando lá no passado. Então, provavelmente eu vou ter que usar o would, no caso, negando. I wouldn't do it if I didn't know how. Eu não faria isso se eu não soubesse. Como eu sei, eu vou fazer, então, né? Não se meta. Depende da situação, né? Claro. 7. Então aí fica na 6, fica wouldn't, ok? 7. Do you think they blah 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 come if we asked them? É uma pergunta, tudo bem, mas eu já estou usando o auxiliar do lá no começo. É uma pergunta feita para alguém está fazendo para outra pessoa, uma pergunta no presente sobre algo que poderia ter sido dado lá no passado. Então ele falou assim: do you think, você acha que they blah 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 come if we ask them? Asked é o passado do verbo ask. Ele é regular, então ele termina o passado, ele termina em AD. Se é passado, eu vou ter que usar o would. Do you think they would come if we ask them? Você acha que eles teriam vindo, que eles viriam se nós pedíssemos a ele? Would. 8. I'm really not sure whether I blah 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 be free tomorrow. Tomorrow, futuro. E esse whether aí é o irmãozinho do if. Eles são a mesma coisa, só tem um usozinho aí do whether às vezes diferente, mas o if de maneira geral serve em tudo, mas o whether eu vou de maneira geral. A gente usa mais o if, o whether. Sou às vezes mais educado, não vou entrar em detalhes aqui, entenda que o whether é o se também. Bom? I'm really not sure whether I will be free tomorrow. Will, porque eu não tenho tanta certeza se eu estarei livre amanhã. A ação será só amanhã de estar livre, né? Então, will. 9. Outra pergunta. Então, eu auxiliar do no presente. What do you think? O que você acha? Blá blá blá. Repeat the meeting this afternoon. Esta tarde, ou seja, eles estão num dia específico, provavelmente de manhã ou bem próximo já da tarde, né? Então já no começo da tarde. E the meeting, a reunião, ainda vai acontecer. E ele está refletindo a respeito do que é que possa vir a acontecer na reunião. Então, what do you think? O que você acha will What do you think will happen at the meeting this afternoon? Happen é o verbo acontecer. O que você acha que acontecerá na reunião esta tarde? Will, uma ideia de acontecimento no futuro. 10. If you had to make a choice, é uma condição. Se você olhar, if you had é o verbo have no passado. Então, no caso é uma situação hipotética. Alguém está chegando para outra pessoa e colocando uma situação imaginária hipotética. Cara, se você tivesse que fazer uma escolha, você não vai fazer uma situação hipotética. If you had to make, a gente usa nesse caso, nessa estrutura, sempre o subjuntivo, ok? Subjunctive. If you had, começa com if. If you had, e o verbo vem no passado. If you had to make a choice, se tivesse que fazer uma escolha, what would you decide on? Como o ano passado, o auxiliar modal, o modal que eu tenho que usar é o would. Ok? Eu só espero que tenha ajudado em alguma coisa. Dúvidas, comentários, alguma coisa, coloca aí embaixo. Me dê um feedback através da plataforma do YouTube ou então do Professor Online. E é isso aí, pessoal. Um abraço.